Então vamos para a palavra agora. Abra aí comigo no livro de Josué, capítulo 3. É bem interessante porque eu estava justamente pensando nessa palavra e quando foi hoje, não sei onde, mas eu vi que hoje é o dia de Yom Kippur. Yom Kippur começou hoje às 18 horas desse 1º de outubro e terminará amanhã às 18 horas do dia 2 de outubro. É a data mais importante de eventos religiosos, no calendário religioso judaico. É a data mais importante do ano, porque o Yom Kippur, a palavra Yom significa dia e Kippur significa cobrir, colocar por cima o sangue. Então seria o dia de confissão de pecados, o dia de arrependimento. Então eu estava pensando nessa palavra, porque essa palavra aqui eu escrevi há algum tempo atrás. Eu tinha acabado de voltar da EIFOL, eu fiz a Escola de Libertadores. Cristiano tinha feito em 2018, e em 2019 eu fui para Curitiba e foi um tempo incrível a Escola de Libertadores, Inclusive, vou mostrar aqui para vocês o livro que nós aplicamos lá. As aulas são baseadas no livro de Josué e neste livro aqui, Pastoreamento Inteligente, o padrão de aconselhamento na libertação. E eu lembro das aulas, eu fiquei assim, maravilhado, Eu fiquei impactado com as aulas do pastor Cote no livro, nos primeiros capítulos de Josué. Sabe, aquilo que você aprofunda em um texto que você nem imagina que ali vai ter tanta riqueza, E eu lembro que eu ficava lá deslumbrado com aquelas aulas e também nesse livro, Pastoreamento Inteligente. Então, quando eu voltei, eu preparei essa mensagem aqui com base naquelas aulas, em uma das aulas, que eu tinha assistido. E aí eu lembrei, esse mês é um mês que nós colocamos como tema libertação, as quartas da libertação. Nós não vamos expulsar capeta aqui, fazer sessão de descarrego, certo? Nem exorcismo público, Porque tem gente que já, é quarta da libertação, então vai ter um monte de gente endemoniada aqui, para o pastor expulsar demônio, Não, porque nós temos um entendimento diferente de libertação. Nós seguimos o padrão, da EIFOL para a libertação. Aí eu queria que colocasse aquele gráfico que eu mandei extrair dos slides, se puder colocar. Aprendemos o seguinte, que 10%, isso aqui é a libertação total, tá? É um bolo chamado libertação, mas 10% é o novo nascimento. Então, libertação só acontece com quem nasceu de novo. A gente não faz libertação com não crente, certo? É uma pessoa não crente que está querendo libertação. Não existe libertação para não crentes. Por quê? Porque a casa precisa ser varrida. A pessoa precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador primeiro, para então os outros 10%, que é libertação propriamente. Aí tem o aconselhamento, perguntas, mapeamento, Aí tem pecados geracionais, ok. Mas olha, 80% do processo é reeducação. A pessoa tem que mudar antigos hábitos, tem que mudar a mente, tem que renovar a mente. A pessoa precisa quebrar vínculos, evitar certos lugares e amizades. O nome disso é reeducação. A pessoa precisa ir para a Bíblia. O pastor Cote chama de reabibliamento. A gente fala muito de reavivamento, mas ele diz que para ter reavivamento tem que ter reabibliamento. O que é isso? A pessoa tem que mergulhar na palavra e descobrir o que é que a palavra de Deus fala, para que a mente seja renovada e haja uma reeducação. Olha como é diferente do que a gente ficar aqui fazendo, expulsando demônio, igual um show. Os demônios gostam de chamar atenção, e tem pastor que gosta
né, desse show de horrores, entrevista o demônio. Gente, isso não é libertação. Por quê? Infelizmente, muitas dessas pessoas, os demônios voltam com mais 7. E a situação é pior do que a original. Então, libertação tem que ser com quem nasceu de novo e com quem quer ser liberto. E eu coloquei essa palavra por quê? Porque arrependimento... Agora pode voltar lá para o slide, por favor, meu querido. Só queria mostrar aí a fatia do bolo da libertação para você entender. Nascer de novo, pontapé inicial. Libertação, propriamente, como a gente até faz, né, em outros momentos, que eu ia revelar agora umas coisas aqui. Meu Deus. Como a gente faz em outras ocasiões, libertação, mas reeducação é o principal. E começa, irmãos, pela porta do arrependimento. Então vamos ler Josué, capítulo 3, versos de 1 a 3. Josué se levantou de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Então, no capítulo 1 de Josué, só fazendo um resumo aqui, no capítulo 1 de Josué, o Senhor diz: Josué, toma o livro da lei e medita nesse livro dia e noite. E aqui nós temos a volta à palavra. Nós temos o reabibliamento. É mergulhar na palavra para descobrir quem somos, qual o plano de Deus para a nossa vida, o que é que Deus pensa. No capítulo 2, nós temos os espias indo a Jericó e fazendo um mapeamento, observando os detalhes. Encontram uma mulher prostituta, Raabe. Entram na casa desta mulher e dormem na casa de Raabe. São escondidos por Raabe para que não fossem descobertos. E então eles voltam para Josué com um relato. Capítulo 2 nós temos um mapeamento. É quando você faz um levantamento dos pecados geracionais, dos pecados que te escravizam, das coisas que você não consegue romper, das práticas, dos vícios, dos traumas, das feridas. É o mapeamento. Você vai ter contato com a Raabe que está dentro de você, a prostituta. Essa aula para mim, meu Deus, foi a mais forte de todas. Porque dentro de nós existe uma Raabe que precisa ser confrontada. Raabe se converteu. Raabe colocou o fio escarlate, o fio vermelho na janela, simbolizando o sangue de Jesus. E ela e a casa dela é poupada. E Raabe entra na genealogia messiânica. Mas os espias tiveram que entrar na casa de Raabe. E, gente, a casa de uma prostituta de noite tem o quê? Ou de dia? Prostituição, pessoas entrando e saindo. Os espias estavam lá, tendo contato com o lado mais negro de Raabe. Não existe mudança se a gente não enfrenta o nosso passado. Não é voltar ao passado, é enfrentar. Enfrentar é você colocar o passado na tua frente e você, de cara a cara, enfrentar. O processo de arrependimento começa com reabibliamento, mas passa pelo mapeamento. Que é o quê? Eu vou listar. Eu lembro que eu fiz isso. Esses dias eu estava lendo a minha lista. A lista de coisas que eu escrevi. Quem foram os meus pais? Quem foram os meus avós?
Quais os pecados repetidos em minha casa, em minha família? Qual a escravidão espiritual que existe? Quais os vícios que existem? Quais as maldições que existem? E nós aprendemos que maldição não é o diabo. É Deus castigando, punindo o pecado. Mas a maldição, ela pode ser rompida. Então esse é um mapeamento. Eu entro em contato com a Raabe que está dentro de mim e que eu não quero muitas vezes admitir, eu não quero conhecer. Aí o capítulo 3 nós temos o batismo de arrependimento, reabibliamento, mapeamento e arrependimento. Tá? Em outra ocasião a gente pode ir para o reabibliamento e para o mapeamento. Mas eu quero, até porque hoje é Yom Kippur. Então eu acredito que não foi uma coincidência, mas eu quero que a gente tenha contato de uma forma mais profunda com o arrependimento. Porque sem arrependimento não existe nem novo nascimento. Ninguém nasce de novo se não se arrepender. E não existe libertação sem confissão, sem convicção, confissão e mudança. Só se entra em Canaã, porque aqueles estavam para entrar em Canaã. Eles tinham acabado a travessia do deserto e eles iriam agora atravessar o Jordão, e a travessia do Jordão era justamente símbolo do batismo. Quando saíram do Egito, foram batizados onde? Quando eles saíram do Egito? Vamos lá, gente, isso é Bíblia. Foram batizados onde? No Mar Vermelho. Saíram do Egito e foram batizados no Mar Vermelho. Agora nós temos 40 anos depois, eles entrando na Terra Prometida, mas primeiro atravessando o Jordão. O batismo da nova geração, porque a antiga foi batizada no Mar Vermelho. Paulo diz isso. Então vamos ler a Bíblia, gente. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Paulo diz que eles foram batizados no mar e na nuvem. Agora nós temos a nova geração, prestes a entrar em Canaã, mas precisam passar pelo arrependimento. Então o primeiro batismo foi na saída do Egito. Anote aí a referência de Paulo, 1 Coríntios, nós não vamos ler, mas anote, 1 Coríntios 10, 1 e 2. 1 Coríntios 10, 1 e 2 falam que eles foram batizados, a antiga geração, no mar e na nuvem. Mudou de endereço, saiu do Egito. Agora estão entrando numa nova fase depois do deserto. E qual é a nova fase? Canaã. Uma terra a ser tomada como posse, onde havia muitos inimigos. Assim é a nossa alma. A nossa alma tem que ser conquistada. Nós nascemos de novo, mas a nossa alma não. Quem nasceu de novo foi o nosso espírito. Nós cremos que somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Vamos dizer, eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Vamos lá? Eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. O espírito nasceu de novo. O espírito foi recriado no novo nascimento. Mas a alma está em processo de transformação. A alma é a Canaã a ser conquistada. E há inimigos que têm que ser desapossados, desalojados. Eu me lembrei de uma historinha, né? Só para você descontrair. Tem muita gente aqui que está com a cara feia para o meu lado. Eu vou fazer você rir agora. Chegou o cara lá, né, em tal igreja, que eu não vou dizer o nome. E aí os obreiros partiram para cima, e expulsando, e desaloja, desaloja, desaloja. E ele, Ceia, cala a boca, Satanás, desaloja. E ele, Renner. O cara não estava possesso. Mas ele ficava, desaloja, desaloja. Ele dizia, Ceia, Renner, Ferreira Costa, desaloja.
Ele entendia, diz a loja. Agora que vocês entenderam a história. Podem rir agora. Os obreiros estavam dizendo, desaloja, sai, desaloja. E ele entendia, diz a loja. E ele, Renner, C&A, Ferreira Costa, cala a boca, mentiroso. Teve uma irmã que uma vez foi nessa igreja e o pessoal insistiu que ela estava possessa de demônios, né? E ela, gente, eu sou crente, cala a boca, Satanás, você é o pai da mentira. E a irmã, por favor, eu sou crente. Não, você está possessa. Ela disse que foi traumático, mas vamos voltar aqui, era só para vocês rirem. Agora a entrada em Canaã, uma mudança radical. Imagina um povo saindo do deserto para entrar na herança. Tinha que haver o quê? Uma mudança de mentalidade. Não é isso conosco? Quantas vezes a gente converte e não muda a mente? A gente continua com a mente ainda do Egito. Escravos. Saudade dos pepinos, dos melões e das cebolas. Como eles tiveram saudades dos alhos do Egito. Olha o que foi. Olha o que é que eles foram ter saudade, de pepino e de alho. Isso é uma mentalidade, meu Deus do céu. Quem gosta de pepino aqui, me perdoe, mas para mim não tem coisa pior do que um pepino. O cheiro, nem japonês, nem chinês. O cheiro, e eles tinham saudade das carnes. Carne tudo bem, né? Mas claro que não, porque... O que esperava era uma terra que mana leite e mel. O que esperava eles era uma terra que seria deles. Quer dizer, eles preferiam ser escravos do Egito, comer das panelas do Egito, do que mudar a mente para entrar em Canaã. Irmãos, nós precisamos mudar a mente. Libertação é isso. É uma mudança de mentalidade. Tem pessoas que têm uma mentalidade de miserável. Tem gente que gosta de ser miserável. Isso é uma mentalidade do Egito. Uma mentalidade de mendigo, de pedinte, de vítima. E a pessoa fica alimentando isso. Eu gosto de assistir alguns vídeos, acho que eu estou ficando velho mesmo. Eu gosto de assistir vídeo assim, de limpeza. Tem uns vídeos que eu estou assistindo agora, eu digo, meu Deus, por que eu estou assistindo isso? É lá no Vietnã, parece. É uma equipe que sai pelas ruas e lá é uma nojeira. Os canais, os rios, é lixo. E ele sai limpando tudo. Agora é em time-lapse, né? Bem rápido. E aí fica tudo limpo. Eu gosto de assistir esses vídeos. Aí agora eu estava assistindo um que é um rapaz que ele lidera umas equipes de limpeza. Aí vão para dentro de umas casas. Meu Deus, como é que uma pessoa consegue morar dentro de uma casa? É toneladas de lixo, é rato, é barata, colchão podre. Aí ele entra dentro da casa com a equipe, limpa tudo, reforma a casa, compra móveis e coloca aquela família agora em uma casa limpa, linda. E eu fico perguntando, por quanto tempo essa casa que essa família recebeu vai permanecer limpa, cheirosa e organizada, se a mentalidade não mudar? Vai ser só uma questão de tempo que a bagunça, o lixo, os ratos e as baratas voltarão. Concordam comigo que tem que ser uma mudança de mentalidade? Eu não sou contra fazer esse tipo de serviço, não. Eu acho isso muito nobre. E olha que o cara nem crente é. Eu acho que nós, né, deveríamos fazer isso. A gente sabe de uma casa ali que está precisando de uma reforma. Mas além disso, eu acho que as pessoas elas têm que ser reeducadas. Agora trazendo isso para nós. Jesus nos salva, nos tira do Egito. A gente passa pelo Mar Vermelho, batizados na nuvem e no mar. Não precisaríamos andar pelo deserto 40 anos.
porque o caminho era só de 11 dias, 11 dias, né? O caminho era de 11 dias. Depois do Mar Vermelho, eles caminhariam 11 dias e chegariam em Canaã. Mas passaram 40 anos. Mas vamos dizer que nós somos diferentes daquele povo. E estamos prestes a entrar em Canaã. Mas a nossa mentalidade é do Egito ainda? Ainda estamos como escravos? Agindo e reagindo como escravos? Libertação é mudança de mentalidade. Hoje é Yom Kippur, no calendário judaico. Nós não seguimos o calendário judaico, tá? Mas não custa nada a gente fazer menção hoje à obra de Cristo no Calvário. Porque Yom Kippur, para nós, só acontece por causa da cruz. E Yom Kippur significa arrependimento. Convicção e mudança. Então o Jordão é o limite. Deserto para trás, terra fértil para frente. O Jordão era o limite natural. Ainda está lá, né? Se Deus quiser, a gente estava planejando ir para Israel agora, nos nossos 30 anos de casados. Mas não foi possível. Mas eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou continuar crendo que o Senhor vai nos levar um dia para Israel. Já é a segunda vez que eu planejo e não acontece, mas tudo bem, tudo acontece no tempo de Deus. E talvez Deus não está querendo que a gente vá sozinho, Deus está querendo que a gente leve vocês conosco. Né? Quem quer ir? Vamos começar a juntar dinheiro, né? Que ninguém vai para uma viagem dessa só com a mão levantada. Eu! Gente, só abrindo um parêntese aqui. Eu consegui juntar milhas. Comprando, multiplicando, eu consegui juntar milhas. Com essas milhas, dá para ir para Israel, ida e volta, e ainda pagar a hospedagem. Então, se eu conseguir em 2 anos juntar milhas suficientes para ir de graça, qualquer um aqui também consegue. Qualquer um aqui consegue. Então, eu vou dar uma masterclass de como acumular milhas, e depois eu vou vender um curso. Estou brincando. Não, mas eu pensei mesmo em dar umas aulas de graça para quem quiser acumular milhas, para a gente poder, daqui a 2 anos, quem sabe, juntando as milhas, né, irmos para Israel. De graça entre aspas, né? Mas assim, sem ter que pagar as passagens à vista, porque fizemos isso antecipadamente. Então é possível para qualquer um. Mas voltando aqui, o Jordão está lá como limite. E é nesse limite, irmãos, que nem todos conseguem romper. Por quê? Porque tem que ter arrependimento. A pessoa tem que passar pelo Jordão. Esse passar pelo Jordão é arrependimento. Então é abrir mão da velha mentalidade. É abrir mão dos velhos hábitos. É abrir mão das velhas posturas. O velho homem tem que morrer para entrar em Canaã e tomar posse do que Deus tem. Uma coisa é ser arrancado do Egito. Outra coisa é o Egito ser arrancado de dentro de nós. Arrancado do Egito nós já fomos. Quem nasceu de novo aqui? Quem tem certeza da salvação? Então você saiu do Egito. Beleza? Agora a pergunta é: o Egito saiu de dentro de você? O Egito foi arrancado. Quando eu falo do Egito, é o mundo, seus velhos hábitos, suas velhas posturas, os valores do mundo, as crenças e valores do mundo, a forma como as pessoas sem Cristo, elas agem. Muitas vezes os que com Cristo estão agindo também da mesma forma. Então é lidar com essa mentalidade e o Egito sair.
vamos mostrar aqui, primeiro, o que não é arrependimento. Coloca aí para mim. Porque sem arrependimento não se entra na terra prometida. Primeiro, arrependimento não é convicção de pecados. Faz parte, mas não é. Começa. Convicção de pecados é o começo. Primeiro eu sou convencido do meu pecado. Se nem convicção de pecados eu tenho, aí tá feio. Não vai acontecer arrependimento. Primeiro eu tenho que ter convicção de pecados. Pessoas que eu pergunto às vezes, eu sei que a vida delas não está muito boa, eu sei que tem coisas que precisam mudar, e eu pergunto a elas, e aí, você acha que tem que mudar em alguma coisa? A pessoa diz, não, está tudo bem. Tem algum pecado a ser confessado, arrependido, que eu lembre? Não. Então não vai acontecer, irmãos, arrependimento. Primeira coisa é convicção. Segunda coisa é confissão. Primeiro, convicção. Segundo, confissão. Faz parte, mas também não é arrependimento. E o que é arrependimento? Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona. Olha o segredo aí. Então o que é arrependimento? Convicção, confissão e abandono. O que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Coloca aí, o que é arrependimento? Uma decisão. Arrependimento é uma decisão. Arrependimento não é um sentimento. Eu não estou sentindo que eu devo arrepender. Você não vai sentir. Você vai decidir. Eu não estou sentindo que eu devo abandonar tal pecado. Eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Você não vai sentir. O nome disso é reeducação. Por causa do reabibliamento. Porque a palavra de Deus diz, eu vou obedecer. Sentindo ou não sentindo. Na maior parte das vezes eu não vou sentir. Para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, a maior parte das vezes eu vou agir por fé. Eu não vou sentir. Eu vou agir por fé. E quando eu ajo por fé, os sentimentos vão acompanhar. Amém? Então, arrependimento é uma decisão que resulta em uma mudança de ideia que sucessivamente leva à mudança de objetivo e ação. Primeiro, eu tenho convicção de pecados. Eu estou pecando nisso, nisso, nisso e nisso. Depois eu abro a minha boca e confesso. Em seguida, eu decido. Eu decido mudar meus pensamentos. E mudando os pensamentos, haverá uma mudança de atitudes. Pensamento que muda atitudes. Então, repetindo, uma decisão que resulta em uma mudança de ideia que sucessivamente leva à mudança de objetivo e ação. O arrependimento bíblico implica em, veja aqui, o arrependimento bíblico implica primeiro em renúncia e reversão. Vamos lá, o que é renúncia? O que é renunciar? Abrir mão, abandonar. Então o arrependimento começa com abandono. Abandono de velhas práticas, de pecados, de velhos hábitos, de vícios, de posturas erradas. O que é reversão? O que é reversão? Meu sábio nobre. Reverter é fazer o caminho inverso. É 180
graus. Eu já vi alguém dizendo que arrependimento é 360. Não é, porque se for 360 você volta para o mesmo ponto. Arrependimento não é 360. Arrependimento é, eu estou indo nessa direção e eu dou meia volta, 180 graus, e agora eu reverto nessa direção. Então não é sentimento, é decisão. Eu abandono, por exemplo, um relacionamento errado, sexo fora do casamento, adultério, traição, roubo, mentira. Eu abandono e reverto. Para quê? Para a fidelidade, para a honestidade. O contrário. A outra coisa que ele diz: submissão e capacidade de aprender. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela muda, ela renuncia e reverte, e ela se submete agora a um novo aprendizado. Por isso que é humildade. Arrependimento é humildade. Eu vou aprender com Cristo a ser manso e humilde. Eu vou aprender com Cristo e com os discípulos de Cristo. Porque tem gente também assim, né? Eu só aprendo direto com Deus, ó. É eu e Ele, né? Eu fico rindo de umas coisas dessas, né? A vontade está para dizer, cara, tu não aprende nem com Deus. Porque se eu não aprendo com os meus irmãos que eu vejo, que é o corpo de Cristo na terra, Cristo se revela através dos meus irmãos. Ele é o cabeça, mas ele tem corpo na terra. E o corpo na terra é a igreja. Então eu tenho que me relacionar com a igreja, mesmo ela sendo imperfeita. Mesmo meus irmãos falhando comigo e eu falhando com eles, mas eu caminho em perdão, eu caminho a segunda milha, e a gente vai amadurecendo, e não simplesmente rompendo relacionamentos e abandonando, e trocando de igreja, porque alguém me desagradou. Não, esse é o caminho mais fácil, gente. O mais difícil é submissão e aprender com Cristo, claro, em primeiro lugar, porque Ele é o nosso pastor, supremo pastor, mas Cristo deixou os seus discípulos aqui na terra, então eu aprendo com os meus irmãos. Isso gera humildade, porque imagina que eu só tenho acesso a Deus, só eu e Deus. O que é que isso pode gerar em meu coração? Orgulho. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho acesso a Deus direto, ó. É eu e Ele. Mas quando eu preciso dos meus irmãos, quando eu aprendo com os meus irmãos, e eu não aprendo apenas com irmãos que estão acima de mim, eu aprendo com irmãos que estão acima, que estão no mesmo nível que eu, e eu aprendo com irmãos que estão abaixo do meu nível, se é que eu tenho algum nível. Tem isso também, né? Mas vamos dizer que eu considero que tem algum nível. Pronto, então eu aprendo com quem está acima, ao lado, e eu aprendo com quem está abaixo de mim. Eu já vi Deus me corrigindo com ovelhinhas novas convertidas. E Deus usando. Uma vez eu falei uma besteira. Hoje ela não é mais nova convertida não, ela já tem muitos anos caminhando com a gente. E ainda foi lá na Severiano Peixoto. Eu falei uma bobagem, não lembro nem o que foi. Eu desci da plataforma, lá não era tão alta assim, e a irmã estava me esperando. E ela estava pálida. E ela estava tremendo. Eu disse, está acontecendo alguma coisa? Ela disse, não, pastor, que eu estou criando coragem para lhe dizer. Eu disse, diga. Ela disse, pastor, não foi legal o que o senhor falou. Não foi legal. Eu me senti tão mal. Eu fiquei pensando em outras pessoas, não comigo, mas com outras pessoas, se ouvissem isso. Irmãos, como aquilo me impactou. Você não precisa ficar com medo não, de falar não. Pode falar. Eu estava aprendendo com alguém, me submetendo a alguém. Eu sou o pastor da igreja, quem você pensa que é? Para falar isso comigo. Saia daqui
daqui agora, da minha frente, da minha presença, antes que eu te amaldiçoe. Antes que eu invoque todos os demônios para te carregar para o quinto dos infernos. Mas tem muitos pastores, tem muitos crentes, que quando alguém mais simples vai dizer alguma coisa, a pessoa não se submete. Então arrependimento é submissão para aprender, capacidade para aprender e maleabilidade contínua. O que é maleabilidade contínua? O que é uma coisa maleável? Uma coisa flexível. Gente, o que é que se quebra? O que é que se quebra? Não vou jogar não. Mas isso aqui quebra. Por quê? Porque é rígido. Mas se eu tiver uma borracha aqui, isso aqui também quebra, porque é um plástico. Tudo aqui vai quebrar, porque tudo aqui é rígido. Mas se eu tivesse aqui uma borracha e jogasse ela no chão, ela não quebraria, porque ela não é rígida, ela é maleável. Maleabilidade significa que se dobra. O ouro é maleável. O ouro é um dos metais mais maleáveis que existe. E o ouro tem essa capacidade, essa propriedade. E tem outras também. Mas o ouro você pode esticá-lo bem fino e dobrar, fazer qualquer forma com ele. Uma pessoa que realmente tem um coração de arrependimento, ela é maleável. Senhor, pode falar que eu estou ouvindo. Senhor, pode me corrigir que eu vou mudar. E sabe o que acontece, irmãos, com o passar do tempo? Nós vamos ficando mais duros. Essa é a verdade, vamos admitir. Você sabia que as nossas artérias vão ficando mais duras com o passar do tempo? Por isso que tem pressão alta para pessoas de meia idade, terceira idade. Por quê? Porque as artérias de um jovem, elas são flexíveis, então elas estão ali. O sangue está sendo bombeado, mas a artéria de um velho é dura, é rígida. Eu tenho pedido, Senhor, por favor, eu estou percebendo dureza em meu coração. Eu estou dizendo de mim mesmo, tá? Estou admitindo aqui meus pecados. Eu estou percebendo dureza em meu coração. Eu já não estou mais maleável como quando eu converti, quando eu estava no Instituto Bíblico, quando eu fui casar com Cristiane, quando eu fui ordenado pastor, se passaram 30 anos, quando eu tive Adriel, quando, Senhor, se passaram 20 anos, 25 anos, eu já não estou mais maleável como eu estava. Então, significa que eu preciso me arrepender. O arrependimento tem que entrar na minha vida. Eu estou percebendo isso, e Deus está falando isso comigo. Enquanto eu estava lendo isso aqui e pensando, eu preciso de maleabilidade contínua. Quando nós tomamos uma decisão, irmãos, de mudar, quando nós dizemos para nós mesmos e para o mundo espiritual, a partir de agora, isso que eu vinha fazendo e que desagrada a Deus, essa mentalidade e comportamento de escravo, essas estruturas de escravidão na minha vida, a partir de agora, vão mudar. Eu não faço mais, nem que eu tenha que suar sangue, eu não faço mais, eu decidi. Porque tem gente que é cíclica. Sabe o que é uma pessoa cíclica? É assim. Ela se empolga com Deus. Está queimando, né? No nosso linguajar, né? Carismático church. Está queimando por Jesus. Oh. Aí o círculo vai, aí ela esfria. Aí ela quer ir para o mundo, ela quer pecar, ela se afasta, aí acontece alguma coisa, ou ela perde alguma coisa, ou acontece alguma falência, ou não sei, acontece alguma coisa, aí agora eu vou buscar Jesus. Eu vou queimar de novo por Jesus. E é assim. Isso não é mudança, irmãos. A gente quer Deus na nossa conveniência. A gente quer Deus
quando a gente quer. E quando tudo não está bem, quando acontece algum revés, quando acontece alguma decepção, quando acontece alguma mudança, eu não quero Deus. Mas eu tenho uma aliança com Deus, eu casei com Jesus. E aquilo que eu disse para a Cristiane, eu disse para Jesus. Na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, Jesus, a minha vida é tua. Eu não vou estar com o Senhor somente quando tudo está bem. Meu relacionamento contigo não é cíclico. Meu relacionamento contigo é crescente. Amém? É diferente de alguém que fica assim, some, aí aparece. Eita, fulano, olha, nunca mais tinha visto. Voltou. Aí, roda gigante. Não, meu relacionamento com Deus é assim, O sangue dá na canela. Eu estava dizendo para os supervisores, eu e o Cristiano somos de uma escola bem rígida. Nossos pastores, né? Por exemplo, a esposa do meu pastor, ela era uma mulher de jejum, ela é, né? Uma mulher de jejum e oração. Ela dizia, Marcos, eu não estou nem aí porque eu estou sentindo. Minha alma está sangrando e eu estou indo com Jesus. Ela dizia, eu vou me arrastando, mas eu vou. Essa geração diz isso? Gen Z. Quem é Gen Z aqui? Geração Z. Quem nasceu de 97 para cá? A maioria de vocês. Não querem levantar a mão? Oh, meu Deus. Essa geração é uma geração que tem que ser resiliente. Essa geração tem que ser uma geração perseverante, que vai além das emoções e dos sentimentos. Sabe aquele videozinho que o cara dos anos 70, 80 batia numa porta, aí os que nasciam nos anos 2000 batia na porta mas seguia. Aí quem nasceu de 2010 para cá, bate na porta, aí dá um murro na porta. E quem nasceu de 2015 para cá, bate na porta, se joga no chão e fica com as pernas para cima. Ai! Nós temos que ser diferentes, irmãos. Amém? Eu vou parar aqui para a gente orar. Mas deixa eu falar a última coisa. Quando tomamos essa decisão dentro de nós, irrevogavelmente, vamos dizer essa palavra bonita? Irrevogavelmente. Significa o quê? Que você não vai voltar atrás. Não importa o que eu estou sentindo, minha alma, você não me governa. Não importa o que os outros possam estar dizendo, pensando, as críticas, não importa, irrevogavelmente, é aí que o pecado se dobra, debaixo do poder do Espírito Santo. O pecado é insistente, o escritor aos Hebreus diz que ele tenazmente nos assedia, não é só assédio não, tenazmente, ou seja, é com força, é com insistência. O pecado se dobra quando você toma a decisão. Quando você cruza o Jordão, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Não é você que vai abandonar o pecado, é o pecado que vai te deixar. Eu gostei muito disso aqui. Porque tem gente que está, eu preciso abandonar o pecado. E é na força do braço. Não, quando você entra no arrependimento, no poder da cruz, o pecado é quem foge. Porque você está se santificando. Quantos estão entendendo? Eu vou parar aqui, tá? Esse mês, provavelmente eu volto alguma quarta, e nós vamos ver a travessia. O princípio da travessia. Mas vamos ficar em pé para a gente orar. Reabibliamento
Primeiro, é você voltar para a palavra. Separe um tempo com a palavra. Separe um tempo lendo a Bíblia todos os dias. Disso depende a mudança. O contato diário com a palavra. Deus disse, a Josué: medita neste livro, dia e noite. E 3 vezes o Senhor diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Irmãos, nós temos que ser fortes e corajosos para que a nossa vida seja transformada. Para não sermos mais crentes com a mentalidade do Egito, escravizados. Atitudes e reações antigas. Passa-se o tempo, mas a gente continua o mesmo. Nós temos que crescer. Lembre-se, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4 diz isso. O caminho do justo é como a luz do amanhecer. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que amanhece totalmente. O sol nasce no horizonte. Você não vai mais andar em círculos. Em nome de Jesus, declaramos isso hoje. Levanta tuas mãos aos céus. Declara isso na tua vida. Eu vou entrar em Canaã, passando pelo Jordão do arrependimento. O arrependimento é a porta da libertação. Hoje, em Yom Kippur, vamos fazer essa prática agora. Pede ao Senhor: Senhor, me mostra áreas que eu preciso arrepender. Senhor, me mostra pecados que eu preciso abandonar. Senhor, me mostra pequenas coisinhas que te desagradam, que te entristecem. A Bíblia diz que uma mosca é pequena, mas ela estraga o frasco de um perfume precioso. São pequenas coisas, irmãos. Porque quem nasceu de novo já abandonou, digamos, os pecados maiores, capitais. Mas para o cristão, ele vai todo dia sondar o coração para saber se tem alguma coisa. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim alguma coisa que te desonra. A forma como eu trato minha esposa, meus filhos, como eu reajo no trânsito, como eu lido com o dinheiro, quando eu estou debaixo de pressão, no meu trabalho, com os meus colegas. Olha, é no dia a dia, irmãos. É no dia a dia. E é nisso que o Senhor quer o nosso arrependimento. Nessa noite, Senhor, onde está sendo comemorado o dia de arrependimento, o dia de confissão, nós queremos, Senhor, ter convicção de pecados, confissão e arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de atitudes. A nossa libertação, ela vem pela reeducação. Alinha-nos com a Tua palavra. Muda os nossos pensamentos de acordo com a mente de Cristo. Renova a nossa mente de acordo com a mente de Cristo. Como foi pregado aqui domingo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que honra o Senhor, seja isso que ocupe a nossa vida. Eu oro pelo romper em pessoas aqui que estão em círculos. Eu oro agora, Deus, para que essas pessoas rompam o círculo e agora comecem uma trajetória ascendente, uma caminhada constante, uma caminhada gradativa, mas constante, como a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós oramos agora por um romper em nossas vidas, em pecados de estimação, em atitudes erradas, em carnalidades que vamos alimentando, mentalidade do Egito, saudade do pecado, saudade do que deixamos lá atrás no mundo, relacionamentos que ficaram para trás, mas ainda insistem em nosso coração.
sentimentos que ainda insistem em nosso coração, posturas que precisam ser mudadas. Nós oramos hoje pela travessia do Jordão. Nós queremos atravessar o Jordão do arrependimento. Traz arrependimento mais profundo em nosso coração. Peça a Ele: Senhor, a partir de hoje, me mostre as pequenas coisas, as pequenas atitudes, até pensamentos, Deus, que te desonram. Inveja, ciúme, competição, carnalidade, grosseria, ira descontrolada. Peça a Ele: me mostra, Senhor. Eu quero um arrependimento mais profundo. Se você sente o Espírito te convocando a isso, dá um passo aqui à frente. Dá um passo aqui à frente. Já adiantando a outra parte, a primeira coisa que Josué fez foi dar um passo. Tudo começa com um passo, com uma decisão. Fale para o Senhor agora as áreas da tua vida, do teu temperamento, do teu caráter. Quem sabe o Senhor quer tocar o teu olhar, homem, os teus pensamentos com relação às mulheres que não são suas. Quem sabe, mulher, Deus está querendo tocar na tua língua, na forma como você se veste. Peça ao Senhor agora. Cada um de nós sabemos, ou talvez não, mas Davi disse no Salmo 19: Senhor, até dos pecados que me são ocultos, até dos pecados que eu não tenho conhecimento, Deus, mostra-me.